Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo, primeiro domingo de novembro. É com muita alegria que a gente pode estar aqui nesta manhã para podermos compartilhar a palavra de Deus e dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre a carta de Tiago. E já estamos na 14ª lição. Você que está nos acompanhando sabe que esse empreendimento é bastante trabalhoso. Eu sei que você pode até estar aí estranhando uma série de estudos tão longa quanto essa. Acho que é a série mais longa que nós já fizemos em nossos estudos bíblicos. Mas com muito prazer, porque a gente está descobrindo uma carta maravilhosa, um documento muito importante para a Igreja de Jesus, um documento escrito pelo apóstolo Tiago, pastor da Igreja de Jerusalém. E nós já chegamos aqui ao capítulo de número 5. Então, hoje nós vamos abordar o capítulo 5 da carta de Tiago. Você que está com a sua Bíblia em suas mãos, pode abrir lá no capítulo 5. Você também que já baixou nossa apostila, pode ir lá abrir também a 14ª lição. E você que ainda não baixou a nossa apostila, pode entrar aí no link que está aqui, ó, no chat ao lado. Você já encontra o link à sua disposição. Se não encontrar o link aí, você pode clicar aqui embaixo, aqui bem embaixo nas descrições, e já encontra também. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a apresentação que eu sempre preparo para o nosso acompanhamento. Você que está conosco aí, sabe que já estamos seguindo uma jornada. Se você perdeu as outras lições, não tem problema nenhum, você pode acompanhar na playlist que é disponibilizada em nosso canal. Todos os vídeos, todas as videoaulas estão gravadas na nossa playlist. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante próprio para o nosso tempo. Nós vamos tratar assim, porque mas não é dessa maneira que Tiago fala com a igreja. Nós vamos falar de exercícios de espiritualidade. E o primeiro exercício que vamos abordar é o tema da generosidade. Serão três aulas sobre exercícios de espiritualidade. Você vai ver já já por quê. E hoje nós vamos começar a falar sobre a generosidade como um exercício de espiritualidade. Veja o que Tiago diz, e eu pensei esse versículo para nossa motivação. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. Tiago está falando aqui, meus amados irmãos e irmãs, de uma doença que é muito própria desse nosso tempo, que é o apego à riqueza, a ganância. E ele vai dizer algo que é muito interessante para a gente entender. E ele vai dizer que as nossas riquezas corroeram-se. É como se traças estivessem corrompido a nossa roupa. Isso lembra bem uma palavra de Jesus, né? Jesus disse para a gente guardar o nosso tesouro onde a traça e o verme não corroem. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós temos aí um assunto bastante palpitante para nós. O texto base da nossa lição de hoje na Bíblia é Tiago 5, de 1 a 6. E eu convido você a fazer essa leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus de acordo com a NVI. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu,
e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Isso é um texto complicado, né? A maneira como Tiago fala da riqueza pode parecer aí muito estranho para a lógica de muitos discursos de economistas do nosso tempo. Alguns até vão achar que essa fala tem a ver com alguma ideologia progressista, de esquerda, comunista, socialista, ou o que seja. Mas não, isso não é comunismo. Isso é Bíblia, é Escritura, é ensino da palavra de Deus para a Igreja de Jesus. Não tem nada a ver com alguma abordagem ideológica que possa incomodar qualquer sistema econômico, político, social do nosso tempo. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Ok? Então, se desarma aí, por favor, e vamos ler a palavra de Deus com o coração aberto, como a palavra de Deus pede a nós, que nós possamos ouvir a voz do Espírito falando conosco nestes dias atuais. Então, nós vamos começar a falar sobre o que é a generosidade, como se pratica a generosidade, o que se faz com a generosidade. Bom, esse último capítulo ele tem uma peculiaridade. Ele desencadeia uma série de orientações finais. Então, o último capítulo de Tiago aponta para a necessidade de tomar a iniciativa para uma vida marcada pela prática dos ensinamentos que ele tinha dado até aqui. Então, ele parte do seguinte pressuposto: se viver pela graça é aquilo que vale a pena a gente fazer juntos e juntas, então eu preciso me preocupar sobre como eu posso viver a graça de Deus nos dias de hoje de maneira prática. Por isso que nós estamos associando um conjunto de práticas à espiritualidade, a essa maneira de viver, essa maneira de orientar a vida. Não é uma religiosidade, mas uma maneira de orientar a vida. Então, Tiago passa a se preocupar com a prática de uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que possa fazer sentido. E tem 3 áreas, ou 3 atitudes, ou 3 aspectos dessa espiritualidade que são imprescindíveis, porque são práticas, atitudes, exercícios que dizem respeito a áreas que podemos tratar melhor essa nossa condição de pessoas, de seres humanos. E eu tenho para mim, meus irmãos, minhas irmãs, que espiritualidade é uma questão humana. É a maneira como a gente orienta a nossa vida como pessoas. Que áreas são essas? Veja bem, a primeira área é a área da generosidade. Pessoas espirituais precisam ser generosas. A segunda área é a da perseverança. Pessoas espirituais precisam ser consistentes, perseverantes.
E a terceira área é a área da oração. Nós vamos desenvolver aqui, então, nas próximas aulas, hoje e nas próximas 2 aulas, cada um desses temas de espiritualidade. Nós vamos ver a espiritualidade da generosidade, a espiritualidade da perseverança e a espiritualidade da oração. Cada domingo, daqui para frente, nós vamos tratar de um deles. E hoje vamos falar sobre a generosidade. Tiago, ele está preocupado em mostrar o que é a vida feliz, o que é viver de forma feliz. E para ele está claro, viver feliz é viver com Deus. Viver sem Deus é retrato da infelicidade, da tristeza. Viver feliz é viver com Deus apesar das circunstâncias. Se alguém não sabe como é que se pode viver assim, então a gente tem que pedir sabedoria a Deus, tem que saber como se faz isso. E se você tem dificuldade em se decidir por uma vida assim, então você tem que começar a praticar, exercitar, tentar fazer aquilo que a palavra de Deus orienta. Se sente que está inseguro, aproxime-se de Deus. O problema, meus irmãos, é como que isso se aplica no nosso dia a dia. Como é que a gente consegue viver isso dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, enfim, nos lugares onde nós frequentamos, na fila do banco, na condução, no trânsito. Como é que a gente coloca isso em prática? Já pensou? Então, nós precisamos entender que nós estamos diante de um assunto tremendamente necessário. A generosidade tem uma necessidade? Tem. A generosidade é talvez uma das práticas mais urgentes dos nossos dias atuais. O mundo carece de pessoas generosas. Então, dentre essas 3 atitudes, a primeira é a da generosidade. Não há como viver fé em Deus sem se preocupar com o quanto nós somos generosos. Então, Tiago fala diretamente do que envolve a generosidade. A generosidade ela está em confrontação com 2 ensinos muito fortes da tradição judaica. O primeiro deles é o combate à avareza. E o segundo deles é a questão do apego aos bens materiais. Então, mesmo, já a gente falar de avareza, a gente está falando do sovina, né? Do mão de vaca, do pão duro, daquele que não abre mão de nada e só fica na aba dos outros. O avarento, o famoso avarento. E essa questão do avarento é algo muito sério para as Escrituras. E Tiago vai tentar mostrar que o antídoto contra a avareza é a generosidade. É a generosidade. Então, por que precisamos ser generosos? Em primeiro lugar, porque Deus é generoso. É o modelo de Deus. Deus é doador de si. Ele deu tudo que a gente precisa. O apóstolo Pedro fala isso no começo de sua carta. Ele nos deu tudo para viver uma vida boa. Olha para a sua volta. Olha tudo que você tem. Tudo na natureza, na criação, contribui para a nossa vida, para uma vida boa, para uma vida tranquila, saudável. Tudo está colocado por Deus para nós. E Deus nos deu tudo. Além disso, ainda nos deu sua graça, seu favor, sua misericórdia, seu perdão, a salvação da nossa alma. É muita generosidade, não é? Deus é generoso. E a razão principal pela qual eu e você devamos ser generosos é o fato de que Deus é generoso. Ele não segurou nada para si, ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo. E tudo que nós temos pertence a ele, é dele. Ele, se quiser, pode tirar tudo da gente, porque tudo
é dele e ele nos dá acesso livremente a tudo. Bom, Tiago, então, ele vai tratar de um outro tema que afeta muito a vida comunitária. A maneira como essa mentalidade não generosa afeta a vida da comunidade é através da relação dos membros da igreja com os seus bens. E então, nesse trecho de apenas 6 versículos, como dizem os comentaristas, é uma perícope, é um texto bastante curtinho, em que vai se apontar o risco de uma vida que é apegada aos bens materiais. O texto é um alerta para que a gente não venha confundir prosperidade material com o sinônimo de crescimento espiritual. E a gente, na igreja, muitas vezes corre esse risco de achar que aqueles irmãos e irmãs mais abastados, com mais recursos, são crentes mais sinceros, são crentes mais honestos, são crentes mais consagrados. E nem sempre, nem sempre. Não há uma relação entre riqueza e espiritualidade, no que diz respeito à nossa dinâmica. Muito pelo contrário, há muitos servos de Deus que têm poucos recursos e são muito generosos. E há muitos servos de Deus que têm muitos recursos e não são tão generosos. Também há um outro risco de considerar a fé da pessoa a partir daquilo que ela possui, ou então daquilo que ela ostenta, porque muitas vezes essa maneira de ostentar a riqueza no meio de tanta pobreza pode soar como uma espécie de vaidade. Eu diria uma outra coisa, mas a Bíblia chama isso, lá no livro de Eclesiastes, de vaidade, de você mostrar aquilo que você tem para poder se tornar envaidecido diante do seu próximo. O problema é quando o seu próximo não tem, né? E você tem muito e o seu próximo não tem, isso passa a ser uma opressão, um exercício de humilhação do outro. Por isso que é muito difícil, né? É muito difícil. A pessoa que tem uma certa condição financeira precisa de uma certa prudência, de aprender a lidar com aquilo que ele conseguiu, às vezes até por muito trabalho, ou às vezes por causa de uma herança que ele nem contava, não é? Mas aí ele tem, ok, que bênção que é. Mas isso não faz de nenhum irmão, de nenhuma irmã que tenha muito, uma pessoa mais consagrada ou menos consagrada. E a maneira como a gente deve fazer uso desses recursos não deve servir de forma alguma para nos envaidecer, nem humilhar o nosso próximo. Então, ter não é o melhor padrão aferidor da fé, embora Deus prometa dar liberalmente a quem confia. É claro. Aliás, um dos fatores mais importantes da igreja evangélica no Brasil é o fato de que ela, ao alcançar pessoas de baixa renda, pessoas de comunidades carentes, pessoas em situação de pobreza, o evangelho resgata a dignidade dessa pessoa e empodera essa pessoa para que ela possa conquistar mais com seus esforços, com seu trabalho, com sua honestidade. E certamente nós temos muitas histórias nas nossas igrejas de irmãos e irmãs que saíram da pobreza e foram para a classe média e conseguiram uma certa condição de vida, de bem-estar, que dificilmente elas conseguiriam em outra realidade. Então, realmente, eu concordo plenamente com isso. O evangelho é um fator de emancipação socioeconômica dos indivíduos. E por isso que o evangelho é tão importante
no nosso país, no mundo em que nós vivemos, porque ajuda as pessoas a melhorarem de vida, a pensarem mais, em investir bem os seus recursos, ainda que sejam pouquinhos. Então, é um fator muito importante a gente pensar nisso. Mas, meus amados irmãos, o que Tiago está fazendo aqui é desenvolver um diálogo com as pessoas muito ricas. Olha, não estou falando de você que tem o seu carrinho, que tem a sua casa própria, que tem o seu salário razoável, que desconta imposto de renda na fonte. Então, não estou falando de você, não, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando de gente que tem muito, muito rico. E a igreja de Jerusalém estava passando por uma fase em que muitos irmãos e irmãs tinham muito recurso no meio de tanta pobreza. E Tiago quer uma conversa franca com esses irmãos e irmãs que têm muito, muito dinheiro. Bom, a história tem mostrado que qualquer tipo de orientação, seja baseada no ter, seja baseada na obrigação de renúncia à riqueza, é um equívoco. Isso não tem dúvida. Então, Tiago é muito prudente quanto a isso. Ele vai dizer assim: olha só, eu não quero exaltar vocês que têm muito, mas também não quero que vocês fiquem pobres. Aqui não estamos tratando desse assunto, mas estamos tratando da questão social da riqueza, essa questão que interfere na vida das pessoas. Esse diálogo, ele se dá de uma maneira muito construtiva. E aí, então, ele não fala para todos os ricos da sociedade, mas fala para aqueles ricos que pertencem à igreja, que são membros da igreja. E Tiago fala dando duas advertências, né? Ou dois imperativos, dois chamamentos para eles. Primeiro, ele diz lá no versículo 1, ouçam. Ou seja, tem algo a dizer, há algo a ser escutado. Meus queridos ricos da igreja, tem algo que vocês precisam ouvir. E a segunda coisa é, vejam, o segundo imperativo, o segundo chamamento é o imperativo. Tem coisas que precisam ser vistas, percebidas. Tem coisas que precisam ser percebidas nessa relação entre ricos e pobres. A riqueza em si, meu irmão, minha irmã, não é um problema. Ter não é problema nenhum, viu? Muito pelo contrário, é solução, né? Que bom se todo mundo tivesse, não é, gente? Que bom que se todo... Ter não é problema. Ter não é problema, nem pense nisso. O texto não é uma condenação da riqueza. Erra quem condena a riqueza. Você, meu irmão, minha irmã, pode aspirar a ter mais. E é bom que você queira ter mais. Bom para você, bom para sua família, bom para sua comunidade, bom para sua igreja, bom para o reino de Deus, com certeza. Você pode aspirar a ter mais. Então, o texto não é uma condenação ao ter, mas é uma advertência de o quanto isso pode ser prejudicial. O que pode ser prejudicial? O apego aos bens para com a vida do outro. O quanto que o seu apego aos bens materiais pode atrapalhar os seus relacionamentos. A Bíblia ensina que o problema não está no dinheiro, mas na relação que nós estabelecemos com ele. Dinheiro não é problema, mesmo. Paulo diz isso a Timóteo, porque também na igreja de Timóteo tinha gente rica. E Paulo manda um recado para os ricos lá. E ele diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Né? Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ter é um risco, mas ninguém está proibido de ter. Ter não é um problema, mas é um grande risco para os seus relacionamentos, para a sua jornada de vida, para a sua espiritualidade. Então, como é que a gente faz? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus está interessado em abençoar nossa vida em todas as circunstâncias, inclusive em relação ao ter. E se temos em relação à maneira de servirmos com aquilo que temos. E isso precisa estar associado a atitudes espirituais, atitudes como humildade, atitudes como confiança no poder de Deus, atitudes como a dignidade humana, atitudes como aquilo que vale a pena, aquilo que dá sentido à vida. É dessa maneira que Tiago vai chamar os crentes ricos da igreja a pensarem em sua própria riqueza. E isso está relacionado com o que a literatura sapiencial judaica já tinha ensinado. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, preste bem atenção, a riqueza faz parte. Riqueza é coisa boa, gente, não é ruim, não. Eu também tenho as minhas aspirações, claro que não com aquela questão da abundância, da acumulação, mas eu também quero ter os meios necessários para poder pagar as minhas contas, adquirir aquilo que eu preciso para viver bem. Então, a humildade e o temor do Senhor têm uma recompensa, e essa recompensa inclui riqueza, honra e vida. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então não é pecado você sonhar em ter um pouquinho mais, trabalhar por isso, investir o seu dinheiro honestamente, dignamente, trabalhar por ele, não é errado, não. Está tudo certo. Isso não é ganância. Você saber lidar com o seu dinheiro e fazê-lo multiplicar, isso é coisa muito boa. É ato de sabedoria, é uma inteligência que todos nós precisamos desenvolver. Tá bom? Agora, a riqueza, ela gera problemas. Ela gera problemas. Não podemos negar isso. Né? Nós ouvimos falar de pessoas que ganham grandes somas de dinheiro nos jogos ou então de herança e como isso causa problema nos relacionamentos. E Tiago, então, vai relacionar alguns problemas que o apego à riqueza pode gerar. Vamos ver quais são eles? O primeiro problema é o risco da gente fazer acepção de pessoas na igreja por causa da condição social delas. É o rico que não fala com o pobre. É o pobre que não pode frequentar os mesmos lugares que o rico frequenta. Isso é um problema sério. Isso é um problema grave na vida da igreja. Na igreja não comporta esse tipo de discriminação de pessoas por causa da sua condição social. Qualquer tipo de divisão não é bem-vinda no reino de Deus. Exatamente porque Deus não nos vê dessa forma, distinguindo pessoas entre boas e más, pobres e ricos, pecadores e eleitos. No reino de Deus não há esse tipo de distinção. Deus nos vê como pessoas que são alvos da sua obra redentora. Todos nós, ricos e pobres, bons e maus, pecadores e eleitos, seja lá quem for, seja você religioso ou não religioso, todos nós somos carentes da graça de Deus.
Nesse sentido, então, meus irmãos, minhas irmãs, há pessoas que foram alcançadas por esse amor divino, por essa graça divina, que entenderam, e há pessoas que ainda vão entender. Há pessoas que ainda serão alcançadas. Não foram ainda, mas vão ser, em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus está trabalhando por eles. Deus não criou, meus irmãos, minhas irmãs, a condição de pobre e de rico. Deus não fez pessoas para uma ser pobre e outra ser rica. Há um equívoco muito grande sobre essa interpretação que é trazida para dentro da igreja. A Bíblia diz, sim, que ambos foram criados por Deus do mesmo modo, como pessoas. É preciso reconhecer que a pobreza é resultado de uma condição humana. Quem criou a pobreza não foi Deus. Quem criou a pobreza foram as relações humanas. As relações humanas. Então, resultado de relações perversas e exploradoras. É assim que a pobreza se forma. Onde você vê um pobre, você vê que aquela sociedade é uma sociedade injusta. Aliás, eu escrevo isso num dos meus livros. Você quer saber o que é uma sociedade justa? Veja como são distribuídas as riquezas entre os seus membros. Porque quando há grande desigualdade social, quando há uma grande distância entre ricos e pobres, ali tem perversidade, exploração e injustiça. Os pobres não são sujeitos de segunda categoria, não são pessoas inferiores, não estão num plano abaixo da vontade de Deus. São pessoas criadas e amadas por Deus como todas são, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela preta, seja ela branca, seja ela homem, seja ela mulher, seja judeu, seja gentil, todos são amados igualmente por Deus. Veja esse versículo tão importante de Provérbios 22:2, que muitas vezes é utilizado erroneamente para dizer que Deus criou gente para ser pobre. Isso é de uma perversidade muito grande, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Não pense nisso. Deus fez uma criatura. E quem estabeleceu a diferença entre rico e pobre foi essa relação social, econômica e política, claro, na sociedade, que é humana. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o criador de ambos. Deus fez o ser humano, Deus fez a criatura igualzinho. Tanto é que quando o rico e o pobre morrem, eles vão para o buraco, eles apodrecem do mesmo modo. Entendeu? Não tem diferença, não. Vai morrer e vai apodrecer do mesmo modo. Então, uma igreja que tem divisão por causa de questão de classe social, olha, gente, isso é motivo de a gente lamentar profundamente, de a gente chorar de tristeza. Uma igreja onde o pobre não tem lugar, onde o filho do pobre não pode participar de um evento porque ele foi pensado para o filho do rico. Uma igreja em que o pobre não tem lugar é motivo da gente chorar de tristeza, porque fugiu completamente do paradigma divino. Tiago 5:1 é que diz isso. Ouçam vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Olha, gente, vocês não imaginam como Deus fica triste com isso. Como Deus se irrita com isso, de ver dentro da sua igreja discriminação por causa de classe social. Jesus um dia orou assim, ele ensinou a gente a orar, para que todos sejam um, Pai,
como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja é para viver em comunhão, e comunhão plena, no partir do pão, no compartilhar das oportunidades, na convivência, em todos os sentidos. É para isso que a igreja existe. A primeira grande lição deixada pelo cristianismo, quando os cristãos começaram a se reunir, foi a partilha dos bens entre os primeiros cristãos. Olha o que o livro de Atos diz. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. A gente não vê isso hoje e eu acredito até que não é mais necessário. Né? Nós não temos necessidade disso porque vivemos numa sociedade cuja estrutura socioeconômica é completamente diferente da época de Jesus ou da época dos primeiros cristãos. Então, nós não temos a mesma necessidade, mas temos a necessidade de olharmos com mais atenção, com mais carinho, com mais cuidado por aqueles que estão na nossa comunidade e que não fazem parte da mesma condição socioeconômica que alguns têm. Ok, gente? Não pensem que isso é comunismo, não. O que está escrito aí não é comunismo. Aliás, uma escritora comunista chamada Rosa de Luxemburgo, ela tentou fazer um ensaio dizendo que essa experiência dos primeiros cristãos foi o primeiro modelo do que seria futuramente o comunismo. Mas não é comunismo, é um exercício, é um interesse, porque todas as sociedades que têm um mínimo de consciência se preocupam com essa condição social, que, aliás, foi até um pensador norte-americano no começo do século XX, chamado John Rawls, quando ele fala da sociedade justa, ele diz que a sociedade justa, olha que ele é pragmático, ele é capitalista, e ele dizia que a sociedade justa é aquela em que todos têm lugar, independente de quanto possuam. Pensem nisso. E para com essa bobagem de ter medo de comunista. Nós temos a Bíblia, nós somos seguidores do Evangelho. O nosso Evangelho é muito mais rico para a gente poder dar atenção. Então, vamos dar atenção ao Evangelho, à palavra de Deus, que nos ensina a cuidarmos dos nossos irmãozinhos mais pobres. Amém? Bom, o segundo problema, o segundo risco, é o risco da corrupção. Aí você pensa, mas a corrupção é do governo. Não, é nossa. A corrupção é nossa, ela está no dia a dia. Quando você avança o sinal, meu irmão, você está corrompendo as leis. Quando você atrasa o salário do seu funcionário, você está corrompendo o salário do seu funcionário. Pense bem nisso antes. Olha, meus irmãos, a corrupção é algo que está no nosso dia a dia mais do que a gente pensa. Mais do que a gente pensa. O apego à riqueza pode corromper os nossos relacionamentos em todas as instâncias. Pode destruir amizades. Pode até mesmo destruir famílias. Por isso que o apego à riqueza é algo muito sério para o pastor Tiago. Tiago 5, 2, 3, ele diz assim: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. E ele acusa isso porque muitos cristãos parece que ficaram ricos de repente, recentemente, e essa riqueza é fruto de uma corrupção. Corrupção dessa, do nosso dia a dia,
da gente pagar salário baixo para o trabalhador, cortar a verba dentro da casa da gente, impedir que a gente invista em áreas importantes da vida. Enfim, tem tantas corrupçõezinhas do nosso dia a dia que a gente não leva em consideração. Parece que a corrupção que incomoda é a corrupção grande e a corrupção do outro. A minha não incomoda em nada. A corrupção particular, a corrupção do dia a dia, essa não incomoda em nada. Mas olha, meus irmãos, só existe corrupção grande, só existe corrupção do outro, porque existe a nossa no dia a dia. Essa que a gente pratica no dia a dia e que a gente tolera e fica tudo numa boa. O retrato que Tiago faz da corrupção é marcado pela ganância e pelo egoísmo. O que é corrupção? Você sabe o que é corrupção? Corrupção é fruto da ganância. E corrupção é fruto do egoísmo. A raiz da corrupção é a acumulação da riqueza à custa da exploração do outro. Por favor, quando você ficar ouvindo conversa na mídia ou então em algum lugar, porque corrupção daqui, corrupção dali, pode ter certeza que corrupção mesmo, é exploração da mão de obra, do direito, da dignidade do outro. Principalmente quando se fala do salário, do direito do trabalhador. Essa é a corrupção que precisa ser combatida severamente. Tiago ele diz com muita clareza isso: o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Ouçam essa voz aí. Olha como eles estão clamando. Eles estão fazendo greve, eles estão reivindicando, eles estão lamentando, eles estão se queixando. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor. Uma vez me perguntaram, eu era muito jovem, devia ter uns 19 anos, estava começando o seminário, e eu era jornalista, eu trabalhava num jornal e era muito comprometido com a organização do trabalho, né, dos trabalhadores, já era envolvido com temas sociais naquela época. Aí alguém me perguntou, por que, Irene, você sendo um evangélico, se preparando para ser pastor, se envolve tão diretamente com isso? Aí eu disse, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o salário dos trabalhadores clama, o direito dos trabalhadores clama, e o clamor dos trabalhadores chega até os ouvidos de Deus. Se a igreja não consegue ouvir esse clamor, ela está com problema de audição. Entendeu, meu irmão? E o pastor Tiago fala sobre isso na igreja. Acho que alguém lá deve ter chamado ele de comunista, mas isso foi há 2000 anos atrás. Eu acho isso tudo um absurdo, de uma ignorância tremenda, meu irmão, minha irmã. Desculpa falar assim, mas falo ignorância como falta de conhecimento. São pessoas que não leem, não conhecem a história, não leem Bíblia, principalmente, e não conseguem entender que Deus não se apraz com a prática da exploração do trabalhador. Muito bem, gente. O clamor daqueles que são explorados chega até o ouvido de Deus. E eu diria, como está aqui no texto, chega ao coração de Deus. Chega ao coração de Deus. Jesus tem uma orientação de como a gente age com a ganância. Como é que a gente age com a ganância? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam.
mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Terceiro risco, o risco de confundir prazer com felicidade. Tem gente que acha que felicidade é o gozo levado ao extremo. O gozo egóico, como muitas vezes se usa nos meios psicanalíticos. Aquele prazer do eu levado ao extremo. O maior desejo de toda a humanidade, a gente já viu em outros estudos que nós fizemos, é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Mas a busca pela felicidade tem a ver com um certo hedonismo. E essa sociedade em que nós vivemos, ela é marcada por um hedonismo, que é essa busca de prazer como sinônimo de felicidade. Felicidade é uma coisa, prazer é outra coisa. Ah, então eu posso ser feliz sem ter prazer? Bom, não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter prazer nas coisas que você faz. Aliás, hoje começamos uma série sobre a vida bem-sucedida, sobre o que é ter sucesso, sobre o que é ter uma vida realizada. Acompanhe a gente na série de mensagens de hoje à noite. Mas ter prazer não é a mesma coisa que ter felicidade. Você não está impedido de ter prazer, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa feliz. Ser feliz envolve algo a mais. A cultura contemporânea permitiu, por exemplo, você deve ter já ido a algum dele, quem nunca foi, né, a um shopping center. Já viu o shopping center como é que é? O shopping center ele é pensado para gerar prazer. Tudo que você faz é para gerar, lá dentro do shopping, é para gerar uma certa satisfação. E aí você vai por aqueles corredores que você se perde, tudo espelhado, muito iluminado, com aqueles perfumes das lojas, né? aqueles aromas que as lojas exalam, né? E de produto novo, de produto saindo da caixa, e você fica encantado com aquilo, com a maneira como aqueles produtos são colocados nas vitrines, e quando você finalmente compra um produto, você sai triunfante, carregando aquela sacola com a marca daquela loja que te proporcionou tamanha satisfação naquele momento. Tudo dentro de um shopping center é planejado para esse fim. Não há ninguém que vá a um shopping center e não deixe um pouquinho do seu dinheiro lá. Nem que seja para tomar um sorvetinho, uma casquinha. Não é verdade? É impressionante. Como que aquele lugar é um templo para consumir. E o consumo virou sinônimo de prazer, de realização, de satisfação pessoal. E a gente tem imenso prazer em ostentar o produto do nosso consumo, porque aquele consumo reflete o nosso poder de riqueza, o quanto nós temos. Olha que perigo, né? Então, gente, cuidado com esse negócio de você achar que não é autoestima, eu vou comprar porque eu mereço. Eu vou comprar porque eu mereço. Isso é um risco muito grande, tá bom? A gente compra porque a gente precisa, né? A gente precisa. É o primeiro critério para a gente comprar. Não é porque você tem, não é porque você pode, não é porque você quer, é porque a gente precisa. Aí sim a gente pode comprar. Tiago 5,5 diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Está todo mundo sofrendo, mas na tua casa tem comida. Tem 33 milhões passando fome lá fora,
mas na minha casa sobra de jogar fora. Que coisa! É o que o Tiago está lembrando aqui, para a gente prestar atenção nessas grandes diferenças do nosso padrão de consumo. Esse é um risco que pode afetar diretamente a vida de todo mundo, inclusive muitos crentes sinceros, muitas casas de homens e mulheres de Deus, onde há desperdício, onde há tanta ostentação, tanta coisa que realmente nós não precisamos. Veja como era o retrato da igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus deixou um ensino sobre isso. Mateus 6, 21. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração também. Onde está o seu tesouro? O que é que tem mais valor na sua vida? É ali onde você vai encontrar a felicidade que você tanto busca. E ainda tem o quarto risco, o risco de discriminação, do preconceito, discriminar o outro. Podemos incorrer na grave falha do preconceito e da discriminação nas nossas comunidades cristãs, na nossa igreja, por exemplo, nossa pequena igreja, seja por questão de cor da pele, questão de gênero, questão de classe social. Que preconceito pode nos ameaçar? Qual é o risco que corremos? Tiago, ele lembra, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Se há alguma coisa que discrimina hoje, nos dias atuais, nos nossos dias, a igreja é a questão racial. Como a gente discrimina pessoas negras nas nossas igrejas? Diria de outras coisas, mas esse é um problema para a gente poder cuidar com muita atenção. Cuidar do pobre, cuidar da vítima, cuidar do oprimido, bem como acolher a todo excluído, são expressões do nosso amor a Deus. Escreve aí em algum lugar na sua Bíblia. Amar a Deus quer dizer o quê? É cuidar do pobre, cuidar da vítima, cuidar do oprimido, cuidar do excluído. Provérbios 14, 31 diz assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Pense nisso, irmão, irmã, para a gente poder dar mais atenção àqueles que estão excluídos, desprezados na vida da igreja. Nós precisamos lembrar cada dia que o reino de Deus é um reino de relacionamentos, como um reino de amigos. É como pessoas queridas que se aproximam do rei para poder fazer à vontade para o bem de todos e todas. A vida em comunhão deve oferecer espaço para todo mundo. Ninguém pode ficar de fora do reino de Deus. Gálatas 3, 28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Agora, vamos pensar aqui, como é que a gente vira pessoa generosa assim da noite para o dia, né? Como se tornar um generoso ou uma generosa? O rico que não se compadece daqueles que são pobres é o contrário, uma antítese
do que seria uma pessoa generosa. Isso não é um problema ideológico. Isso é o ensino do Evangelho. Para exercitar a generosidade em uma sociedade marcada pela ganância, pela acumulação, pela concentração de renda, é preciso aprender a compartilhar. Compartilhar o que se tem, ser solidário com os mais vulneráveis, servir ao Senhor na vida comunitária com aquilo que nós temos. Se temos os recursos, se temos os meios, é um pecado a gente não servir ao Senhor na nossa comunidade com aquilo que Deus nos abençoou. Dito de outro modo, a maneira de tornar-se uma pessoa generosa é aprender a ter uma vida com maior contentamento, satisfação, alegria de saber que você tem aquilo que Deus lhe proporcionou para poder servir ao outro. Você vai descobrir que precisa de muito pouco para ter uma vida digna. Filipenses 4:12, Paulo diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É por isso que Paulo vai dizer no versículo seguinte, que é o Filipenses 4:13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje e eu queria deixar aqui essa conclusão, que é uma aplicação prática da nossa lição de hoje. Aprender a viver. Olha o que eu acho que seria muito bom a gente aprender. Qual é o lugar do rico no reino de Deus? Em nenhum momento Jesus impediu a presença de pessoas ricas em seu reino, mas ensinou que todos os seus participantes deveriam aprender a ser pessoas generosas e a viverem com contentamento. É um aprendizado que todos e todas precisam adquirir, especialmente aqueles que mais possuem. Deixo um versículo para você pensar durante a semana. Mateus 19, versos 23 e 24. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não está impedido, mas precisa fazer um outro esforço. Um esforço que os pobres talvez não sejam tão necessários fazer, mas o rico precisa ser mais generoso, mais generoso. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, de meditarmos, ó Deus, nos Teus ensinos e ouvir a Tua voz. Senhor, nos dá sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor nos tem já abençoado para ter. Senhor, nos dá sabedoria para sermos generosos, para servirmos em nossa comunidade com os nossos bens, com os nossos dons, com os nossos talentos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer pela sua presença aqui nesta manhã e desejar a você um domingo abençoado na presença de Deus. Logo mais às 18 horas, início de uma nova série de mensagens. Vamos fazer uma campanha de 40 dias para a gente poder lidar com uma vida mais realizada, mais feliz, mais próspera. Vamos falar de sucesso, de ser bem-sucedido. Então, nós vamos falar disso. Que Deus nos abençoe. Conto com a presença de vocês às 18 horas aqui em nosso canal,
Nossa igreja continua com as suas reuniões híbridas e ainda assim contando com a cooperação dos nossos irmãos e irmãs. Deus o abençoe.